Diálogos lunáticos, o verbo tem que pegar delírio. Hoje, aqui em Curitiba, um frio, 3 graus, a temperatura lá em Paranaguá, onde está minha querida convidada Carlos Longo, também está muito frio, muito úmido. O verbo tem que pegar delírio, a gente abre uma página qualquer do livro de Manuel de Barros e vamos dizer o que ele traz para a gente. O lápis é por demais de grande a natureza de Deus. Eu queria fazer por mim uma naturezinha particular. Naturezazinha particular. Tão pequena que coubesse na ponta do lápis. Fosse ela quem me dera só do tamanho do meu quintal. No quintal ia nascer um pé de tamarindo apenas para o uso dos passarinhos. E que as manhãs elaborassem outras aves para compor o azul do céu. E se não fosse pedir demais, o que eu queria, no fundo, é o que um rio corresse. Na verdade, a coisa mais importante que eu desejava era um rio. No rio, eu e a nossa turma, a gente ia todo dia jogar canos a pé nas águas correntes, que eu não sei o que é. E esta, eu penso, é que seria a minha naturezazinha particular, até onde meu pequeno lápis poderia alcançar. Manuel de Barros. Minha querida convidada Carla Slongo, diretamente de Paranaguá, uns 80 quilômetros daqui, eu acho, mais ou menos isso, né? De Curitiba. Se apresente. Diálogos lunáticos. Olá! Tintim aí de café, né, Antônio? Para uma segunda-feira que se inicia com frio, dando sinais de que o inverno chegou, inclusive aqui no litoral, né? O litoral está com uma temperatura baixa, vento do mar geladíssimo, a sensação térmica menor ainda, mas que é a beleza da vida, da natureza, né? Os ciclos que se abrem e que se encerram. Deixamos o verão, eu que sou uma fã do verão, para começar a entrar no inverno, que também tem sua beleza e seu charme, né? Que não é só no se vestir, mas numa mudança de hábitos, numa mudança, né, de rotina, a gente fica mais recolhido, mais introspectivo, e como disse o texto aí que você acabou de ler, né, Tônio, uma natureza particular, porque cada um vai viver o inverno também na sua natureza particular, né? Quem é Carla Slongo? Sou uma psicóloga apaixonada pela profissão, Tônio, mas eu sou uma psicóloga politizada, o que me torna uma pessoa bastante polêmica, né? E não consigo ver esse caminhar da psicologia sem a política ao lado, né? Nós, psicólogos, precisamos ter esse olhar aí importante para a política. Nós que vivemos uma ponta da saúde, né? E que vemos o adoecimento da população, o adoecimento de gerações, as novas formas de patologias que aparecem com o tempo, e isso exige políticas públicas, e a gente tem que estar envolvido, nós temos que fazer parte disso. Então, sou uma psicóloga bastante enganjada, mas sou mãe, sou filha, sou avó, e acho que desses papéis, essas personas, como diria Jung, Tônio, que eu estou mais amando é ser avó. Sabe que eu não lembrava que você era avó já. Né? Que políticas públicas você está envolvida? Você é conselheira do Conselho Regional de Psicologia, que me abriu as portas no Conselho também para várias coisas, para a revista Contato, eu vou ter uma coluna também. Enfim, né? Estamos preparando uma peça aí de teatro, vamos ver se vai dar certo para agosto. Que políticas públicas você está se organizando? Hoje, Tônia, eu estou muito envolvida no Conselho com a Comissão de Comunicação, né? Eu estou na presidência de comunicação do Conselho Regional de Psicologia, junto com a conselheira Lara Frazon. Nós duas ali caminhamos juntas, porque é uma pasta que demanda muito. E acaba que, com a comunicação, eu me envolvo em várias outras comissões, né? E entendo que políticas públicas, elas precisam ser divulgadas, faladas, massificadas, para que tenha acesso, né? Porque às vezes tem a política, tem o equipamento, mas não tem o acesso, as pessoas não sabem que ela existe ou para que ela
existe, né? Então, o meu trabalho hoje está muito voltado com a comunicação, e não é divulgação, com a comunicação, comunicar que existe, e é diferente, né, Tony? Então, a gente contrata aí uma empresa e faz o projeto, né? Então, eu estou muito envolvida na questão de comunicação do Conselho Regional de Psicologia. Dentro desse envolvimento, nós fizemos a campanha do 8 de março, e no 8 de março, eu não queria fazer aquela coisa, Tônio, de 8 de março, dia de dar flores para mulheres, né? Aquele romance que virou o 8 de março, que, na minha concepção, aquilo é absurdo, né? Mata a mulher de manhã, mata à noite, dá flores, e como é que é isso, né? Dá flores nessa noite, amanhã de manhã eu te mato, e tá tudo bem, né? E quando eu digo tá tudo bem, é porque tudo bem nesse 8 de março. Então, uma data que eu esqueço socialmente, que virou um comércio, a data virou algo comercial para vender objetos cor-de-rosa, vender flores, canecas, xícaras. E o que é realmente o 8 de março? De onde ele nasce? Veja, não estou dizendo, Tônio, que a gente não deve dar flores ou que a gente não deve acarinhar essas mulheres nesse dia, mas o meu grande questionamento, o que mais me pega, e aí o meu trabalho é fortemente na comunicação, é o seguinte: o que uma mulher tem mais ou menos do que eu, que no dia 8 de março ela tem que estar arrumando um salão para me receber? Ou eu ter que estar arrumando uma festa para receber outras mulheres? Se é o dia da mulher, o dia 8 é para a mulher, a mulher não pode estar envolvida nesse projeto, ela tem que ser recebida nesse projeto. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer com os homens, é um trabalho social, de conscientização, e não com as mulheres. É mulher enrolando brigadeiro para receber outras mulheres. E o que eu tenho de mais que a outra para receber esse brigadeiro? Ou por que eu tenho que enrolar para outra, né? Claro, a partilha, a gente, enquanto coletivo, nós mulheres, mas não é o caminho que eu vejo que está acontecendo, Tônio. Eu vejo, participo de alguns eventos nesse dia, participava, né? Hoje não faço mais questão de participar nesses eventos, aonde a gente vai lá toda arrumada para fazer uma palestra, fazer uma fala, e tem um monte de mulher lá que está toda machucada, arrumando aquele evento, que não acaba não tendo a sua função real, entende? Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Agora, dessa outra câmera aqui, ó. Olha lá. A gente troca de câmera para fazer uma pergunta. Carla, o que é ser uma mulher? O que é ser uma mulher? Uhum. Ser uma mulher, Tônio, é algo especial. Ser mulher é algo muito especial. É uma potência, uma energia, uma sensibilidade, é um misto de tudo isso, inclusive de compreensão, porque a gente se compreender enquanto mulher não é uma tarefa fácil. Imagina que para o mundo, para a sociedade, entender esse ser, né, tão elaborado que é a mulher, e às vezes tão delicado e às vezes tão forte, enfim, né? Ser mulher eu acho que é algo tão especial, que é mais ou menos como o amor, né? O que é o amor? Acho que mulher, ele passa por aí também, Antônio, nessa complexidade de colocar em palavras o que é ser mulher. Você gerar, você ser genitora, mas você ter a capacidade de maternar, sem gerar, inclusive, né? Olha que coisa complexa. Você pode ser uma boa mãe sem ter gerado um filho, você pode ser uma péssima mãe tendo gerado um filho, né? As genitoras, as que colocam as crianças aí em saco e largam nas ruas, abandono, ou que, enfim, a sensibilidade feminina, o sexto sentido é uma das coisas que mais me provoca enquanto mulher, Tônio. Essa coisa do eu senti, eu sei, mas eu não consigo nomear isso. E se eu falar, eu ainda posso ser taxada de louca, né?
E aí, na sequência, acontece aquilo que a gente estava pressentindo. O seu sentido ainda como a bruxa, né? Aquela mulher que prevê algo, que sente algo, que se ela fala, ela tem algo muito misterioso que é melhor que ela não tivesse falado, porque ela vai para um lugar de bruxa. Quem que é a bruxa? Hoje, eu acho que as bruxas voltaram, né, Tônio? E eu gosto muito e me reconheço muito nesse lugar de bruxa, né? Que é aquela mulher que mora sozinha. Eu sou uma mulher divorciada aí há quase 15 anos. Meus filhos já são casados e seguem o caminho deles, então eu acabo morando aqui sozinha. E aí a gente é independente, a gente não precisa de um provedor, né? Não preciso da figura masculina para ser o provedor, então, que mulher é essa, né? Tem que ter alguma coisa de errado. Ela tem que ter um gato, um cachorro, tem que ter alguma coisa aí que diga que ela de fato é uma bruxa, né? Eu acho que as bruxas voltam nesse momento, que são mulheres que fazem a opção do eu vou estudar, eu vou trabalhar, e não é o casar a minha prioridade. E sim, eu vou viver sozinha e vou sair daqui quando eu tiver vontade, né? Ou quando eu precisar por questões profissionais e até sociais. Então, deixa eu te perguntar nessa outra também, e qual o preço que te paga, cara, por ser uma mulher? Quanto é que custa dar conta dessas coisas, dar conta, é, porque a gente ainda tem uma visão muito machista desse quadro, de que mulher é frágil, né? Que mulher precisa de ajuda e tal, né? E você, enfim, representa um outro lugar. Esse lugar que não tem nada a ver com fragilidade, mas com força. Mas isso custa alguma coisa, né? Custa sim, Tônia. Eu poderia te dizer assim, que custa caro, caríssimo, carésimo. Mas hoje, nesse momento, eu estou com uma visão um pouco diferente sobre isso, uma opinião diferente de ser, é caro ser mulher? Eu acho que é caro ser humano, né? A sensibilidade feminina torna isso mais caro porque a gente tem percepções e sentimentos, sente mais, talvez, do que os homens, né? Veja, isso é uma suposição, não posso dizer do lugar dos homens, né? Porque tem muitos homens sensíveis e que também sofrem com o que a gente vê e passa por aí. Mas ser mulher hoje, Tônio, eu acho que torna mais caro a partir do momento que a gente veste essa roupa de eu tenho que dar conta de tudo. E quando a gente entende que a gente não tem que dar conta de tudo, nem de todos, que eu não tenho que ser a cuidadora, que eu não tenho que ser essa que vai maternar todo mundo, a coisa começa a equalizar, começa a ficar mais leve, o boleto fica mais baixo, entende? E eu estou nesse momento. Então, porque a gente vem culturalmente com a responsabilidade de mulher a que cuida, né? A mulher que por si só, da natureza dela, ser cuidadora, maternal, inclusive cuidar da casa, do marido, das roupas, espera aí, as coisas têm que ser divididas. E quando a gente chega nesse lugar de partilha e não de divisão, que eu acho que é um outro estágio, Tônio, é o do partilhar, nós vamos partilhar a mesma casa, partilhar as mesmas coisas, os mesmos problemas, ou o meu com o seu com o meu, eu acho que fica muito mais barato ser mulher, sabe? Comparado com o que nós tínhamos anteriormente, né? Dessa responsabilidade exclusiva da mulher, onde os dois trabalham, o dinheiro dos dois é a casa, e na hora de limpar a casa e lavar roupa, ele vai sair com os amigos para se restabelecer, se reenergizar, para dar risada, revigorar, e a mulher entendeu que ela também pode fazer isso. Não necessariamente ir para um barzinho, mas ter momentos para ela, né? De cuidar do ser, do cuidar do que você é, da sua essência, da sua alma, daquilo que te faz bem. É algo que eu trabalho muito com as minhas pacientes, né? Nesse sentido de o que você faz para ter prazer na vida. E é muito comum elas falarem assim, está com a minha família. Mas e se você não tivesse família? O que ia te realizar? Eu gosto de sair com o meu cachorro. E se você não tivesse cachorro?
eu vejo que tem uma grande dificuldade de olhar para si, e isso é interpretado como egoísmo, né? Quando eu olho para mim, então aquilo que me faz bem, eu, Carla, é estar perto do mar, é ir no mar, né? Eu sou feita de marisia. Eu brinco, né? Você que é marinheiro, né, Tony, entende muito bem isso, né? A energia que me dá o mar. Então, eu posso estar em outro lugar, mas visitar o mar, estar próximo do mar, para me regular, para me reenergizar, para me fortalecer, é a minha saúde mental que eu estou preservando ali, quando eu faço isso. Então, é o meu lugar, e eu não preciso ter família, eu não preciso ter cachorro, eu não preciso ter ninguém para isso. Nem preciso estar em Paranaguá, eu posso estar em qualquer lugar que eu encontre que eu consiga me reconectar. E aí eu aprendi a ser uma mulher, Tônio, que paga os boletos de forma mais leve, mais barato de ser mulher, né? Se tornou mais leve para mim ser mulher. Recentemente, já faz alguns anos, não é tão recente, nós dois tomamos um banho de mar lá na Ilha do Mel, você se recorda? Me recordo perfeitamente, inclusive a TVCI estava lá, chegando com você, lembra? Uma entrevista também. Eu tenho conduzido um grupo de estudos do livro Mulheres Correm com os Lobos. Eu li esse livro alguns anos atrás, e não dei muita atenção, e voltei a ler esse ano, no começo do ano. E você me permite levantar aqui só um segundinho? Eu acho que vale... Exatamente esse livro. Isso. Uma bíblia para nós, né? Libertário para mulheres e para homens. Ele é essencial, né? Ele fala de algo que do resgate da mulher selvagem, né? Essa é a essência do livro. É um livro que vale muito a pena ser lido, né? O que eu vejo, Carlos, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu vejo muitas mulheres jogarem contra essa mulher selvagem, né? Muitas mulheres ainda têm posições muito machistas, muito submissas e tal, né? O que você deve causar algum incômodo com a sua postura libertária mais selvagem, né? Como é que você vê isso? Porque eu vejo mulheres atacando outras mulheres de uma forma estranhíssima, super agressiva, de uma certa forma ainda, né? A gente vive uma sociedade muito machista. O que você pensa sobre isso? Como profissional de saúde mental, né, Tônio, a gente olha isso como sintoma, né? Fica muito claro para nós que isso é sintoma, né? Então, de alguém que ainda não conseguiu se libertar e chegar nesse lugar. Claro que eu sou muito provocativa, né? Sou uma mulher que a minha mulher selvagem, ela já era muito clara e está ficando cada vez mais, né? Mas veja, quando a gente fala em mulher selvagem, vale, né, aqui a ressalva que a gente não está falando de alguém que não tem reguladores morais, que não tem reguladores sociais, ou que falta com respeito, né, da selvageria, e não é desse lugar, mas daquele lugar mais do primitivo, da nossa essência, do que nos tornou mulher, daquilo que é desse sexto sentido, desse refinado de ser mulher, Tônio. Então, para mim, está muito bom, e eu olho para essas mulheres, sim, como sintomas, né? E o que eu posso fazer por elas? Como eu posso ajudá-las? Então, você me perguntou inicialmente lá sobre políticas públicas, esse é um trabalho que eu também venho fazendo, sabe, Tônio, de me aproximar de mulheres para que a gente não caia nessa falácia que somos competitivas, né? Isso foi uma construção. A mulher se perdeu quando ela acreditou nessa construção social de que eu tenho que ser a mais bonita, eu tenho que bordar melhor, eu tenho que cozinhar melhor, saber cuidar melhor de uma casa, para o melhor fazendeiro da região, o coronel, me escolher como esposa, para eu ficar submissa a ele, né? Então, a competição veio daí. Então, mas isso não é real, porque, como dizia a minha professora, eu acho que a Maria Cristina Antunes dizia assim, nem sempre a puta mais bonita é a mais gostosa, né? E eu gosto dessa provocação, né? Porque as mulheres, elas se preocupam tanto, e o mais gostoso não é ser o mais bonita,
é ter conteúdo, é ter sensibilidade, é ter outras questões que não passam pela beleza. Então, que é muito da mulher selvagem. Como é bom a gente ver uma mulher que está próxima da sua essência. Como é gostoso. É aquelas casas, aqueles lugares que a gente vai e fala assim, nossa, mas aqui é tão aconchegante, e ela não está nem com a unha feita. Mas a casa, o ambiente é aconchegante. Então, a mulher selvagem, né, Tony, eu gosto muito, e para mim tem sido, assim, farol, né, na minha trajetória, a mulher selvagem, é me aproximar do que é a minha essência, o que é a minha natureza. Eu te dizia assim, eu tenho marisia, né? Eu sou constituída de marisia, porque eu nasci no mar, perto do mar. Isso para mim é referência. É onde eu consigo a minha autorregulação, é onde eu consigo alinhar os meus pensamentos. Então, um verão para mim sem mar é algo que me faz falta ao longo do ano. Então, eu vou me reconhecendo, e aí as pessoas não me tiram do meu lugar, sabe, Tônio? De tirar no lugar no sentido de te cobrar. As cobranças sociais, elas ficam banais, né? Elas não fazem, elas não te movimentam, elas não te incomodam. Como resposta, né, ou sintoma, resposta reativa de uma sociedade. A gente vai ficando mais... A gente olha e ri, né? Que nem os pinguins de Madagascar, a gente sorri a cena. Adoro essa frase dele, né? Sorri e sorri a cena. A gente... Deixa eu até mudar esse cabelo aqui. Se a gente quer dar conta dessas coisas, a gente vai saber que a gente vai incomodar algumas pessoas. Né? Algumas pessoas, e isso é um bom sinal, né? Até no processo de psicoterapia, um terapeuta muito bonzinho, muito legal e tal, né? Enfim, que agrada, não está ajudando, né? A gente está para incomodar. Lógico que, bom, como você mesmo falou, já fui marinheiro durante 11 anos e tal, tenho 64 anos de idade. Uma das coisas essenciais que eu aprendi, e com vários amigos, só pergunte, só dê conselhos a quem lhe pergunta. Né? Não, mesmo que esteja vendo uma situação, espere ser perguntado, ou acha que vai chegar o momento exato em que a gente coloca. Cara, qual é a pergunta central da sua vida agora? Qual é a pergunta que ainda não veio resposta? Olha, Tônio, eu tinha uma questão até poucos dias atrás, que é qual é a minha missão? A gente tem que ter uma missão, a gente tem missão, qual é a minha missão? Essa era uma pergunta que me incomodava, né? Para que você veio? Que se for para nascer, comer e morrer, não faz sentido, né? E aí eu tô muito... Sabe quando você enxerga a margem do outro lado? Que eu sei agora onde eu quero chegar e o que eu quero fazer? Então, essa pergunta, ela tem uma resposta aí que é nesse sentido, era enxergar aonde é a margem que eu queria chegar. É entender, né, a margem aonde eu queria chegar. E ela começa a tomar a forma, fica claro. Essa semana foi uma semana, para mim, bastante, diria, reveladora, semana que muitas coisas fizeram sentido para mim. Então, é esse olhar. Qual é a minha missão? E o que a gente inventa da vida, né? Porque talvez a gente pense que missão é algo que já está pronto, não é algo que a gente vai construir e que a gente vai inventar, né? Como se tivesse que descobrir alguma coisa. É uma coisa interna, né? Libertar essa mulher selvagem interna. Né? Carla Slon, psicóloga, querida amiga lá de Paranaguá, eu aqui, todo mundo é de Curitiba. Carla, para finalizar, o que você quer deixar de mensagem para as mulheres, para os homens, para quem você quiser, nesse momento aí? Ontem foi dia das mães, né? Enfim, né? Você é mãe, acompanhei um pouco a sua trajetória, você sabe que sempre tem uma torcida muito grande e admiro, enfim, a força que você tem para segurar
todos os pratos. Às vezes eu digo que a vida parece aqueles circos chineses que tem vários pratos de mini varetas e a gente não pode deixar cair nenhum. Então, tá sempre correndo de um para outro. O que você quer deixar para as pessoas? Que dentro desse olhar de equilibrar pratos, Tônio, tem uns que a gente vai precisar de mais energia, né? Girar mais rápido, que a gente pode segurar esse aqui um pouquinho menos e dar atenção para ele depois, que fazer essa dose, né? Esse equilibrar aí, requer sabedoria, que a gente não vai tirar 10 em todas as disciplinas da vida, o tempo todo, né? Então, que a gente tem que aprender a priorizar aquilo que está naquele momento. E que quando você estiver em um lugar, estiver com uma pessoa, você esteja 100% ali. Que você esteja para aquela pessoa, naquela relação que você está criando com ela. Quando a gente entender a qualidade das relações, que não é conversando com você e olhando no celular como se aquilo fosse o mais importante, né? A gente vai começar a reorganizar o nosso cérebro, as nossas relações, e a gente vai se fortalecer diante dos desafios que a gente encontra pela vida aí, Tônia. Eu acho que esse é cuide da qualidade das suas relações, principalmente da relação de você com você mesmo. A gente tem que tornar a vida boa o suficiente, não incrível, maravilhosa, porque a gente tem momentos bons e momentos difíceis. A gente tem sempre os dois momentos. Isso não é uma patologia, é um ciclo normal. Acho que a vida seja boa e seja curiosa. Espero que a sua entrevista deixe as pessoas muito curiosas sobre o que a gente vai provocar. Eu adoro provocação, né? E sempre faço uma menção ao Janra, um programa chamado Provocações, né? E que ele perguntava, mas afinal, o que é a vida? Então, essa é a minha última pergunta a você, em tela grande mesmo. O que é a vida? A vida é isso tudo que a gente está vivendo, é algo extraordinário, né? A gente tem que pensar a vida algo extraordinário, que não pode ser vivida de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Onde o nosso corpo é um templo, e a gente tem que cuidar disso, para poder viver tudo que a vida coloca para nós aí, Tônio. A vida é extraordinária, é algo do extraordinário. Agradeço a sua entrevista, muito obrigado. Eu acho que isso vai ser provocativo para várias e várias pessoas. Eu vou encerrar aqui a gravação e peço para você aguardar um pouquinho, vamos conversar aqui em off. Tá bem, Tônio, obrigada, um beijo grande. Beijo.